Muita gente pensa que a Primeira Guerra Mundial começou por causa de um único tiro, sabe? Ou o assassinato de um arquiduque. Mas a história real, ela é bem mais complexa. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como décadas de ambição, de rivalidade e uma corrida louca por poder acabaram preparando o terreno para o que viria a ser um dos maiores desastres da história. Olha, essa citação aqui é simplesmente perfeita para a gente começar. Pensa só na ironia. No finalzinho do século XIX, a Europa se sentia no topo do mundo, com impérios gigantescos espalhados por todo o planeta. Só que por baixo dessa camada de poder todo, as coisas estavam fervendo. Era como uma panela de pressão prestes a explodir. Então, para entender como essa explosão aconteceu, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como era o mundo naquela época. Imagina um grande tabuleiro global onde só um punhado de nações europeias dava as cartas. Dá uma olhada nesse mapa. O que salta aos olhos é o tamanho do poder europeu. E não era só uma questão de influência, não. Era controle direto mesmo. Controle sobre terras, recursos e a vida de milhões de pessoas na África, na Ásia. Enquanto isso, cidades como Londres, Paris e Berlim ficavam cada vez mais ricas com o que era tirado dessas colônias. E o nome desse sistema todo era imperialismo. Mas atenção, não era aquele colonialismo antigo. Esse novo imperialismo era, digamos, turbinado pela Segunda Revolução Industrial. As fábricas precisavam de cada vez mais matéria-prima e os países precisavam de novos mercados para vender tudo o que produziam. Mas o que exatamente alimentava essa fome por expansão? Bom, era uma combinação bem poderosa de grana, orgulho e, infelizmente, uma ideologia de superioridade. O interessante aqui é ver como uma coisa leva a outra. A necessidade de borracha, petróleo, tudo isso era real. Mas, ao mesmo tempo, ter colônias virou um símbolo de status. Se o seu país tinha um império, ele era visto como uma potência mundial. E isso, claro, só aumentava o nacionalismo e a competição entre as nações europeias. E para justificar essa dominação toda, surgiu uma desculpa, uma ideologia bem perigosa: o darwinismo social. Basicamente, era uma distorção completa das ideias de Darwin, usada para dizer que os europeus tinham a missão de civilizar outros povos. Essa suposta missão era, na verdade, só uma máscara para exploração pura e simples. Isso nos leva a um dos exemplos mais absurdos disso tudo, a partilha da África. Imagina só, em Berlim, os líderes europeus se sentaram com o mapa e literalmente dividiram o continente africano com régua e caneta, sem perguntar nada para nenhum africano. Eles criaram fronteiras que não faziam o menor sentido, juntando povos inimigos e separando famílias, plantando sementes de conflitos que, infelizmente, existem até hoje. Agora, vamos voltar para a Europa, porque toda essa corrida por colônias lá longe começou a envenenar as relações aqui dentro do continente. Isso criou um clima de desconfiança total, uma corrida por armas e, no fim, um sistema de alianças que praticamente tornou a guerra inevitável. Pois é, o ponto central é esse. A briga por territórios distantes não ficou lá longe. Ela voltou com tudo para casa. Cada nova colônia que a França conquistava, a Alemanha via como uma derrota. Cada nova base naval britânica era vista como uma ameaça. A desconfiança virou a regra do jogo. E com todo mundo com medo de todo mundo, a Europa se partiu em dois grandes blocos militares. De um lado, a Tríplice Aliança, com a Alemanha no comando. Do outro, a Tríplice Entente, com França, Grã-Bretanha e Rússia. No começo, a ideia era se defender, mas na prática virou um gatilho. Um ataque a um país significava guerra com todos os seus aliados. E com as alianças feitas, o que veio em seguida? Uma corrida armamentista maluca. As mesmas fábricas que antes faziam produtos para o dia a dia, agora produziam as armas mais mortais que o mundo já tinha visto. Cada país tentava ser mais forte que o vizinho, num ciclo vicioso que só aumentava a tensão e deixava a paz por um fio. E este mapa mostra perfeitamente o ponto mais quente da Europa, os Balcãs. O lugar era conhecido como o barril de pólvora do continente, e não era à toa. Era um caldeirão de novos países querendo independência e velhos impérios como o austro-húngaro e o russo disputando influência. Só faltava uma faísca. E essa faísca veio no verão de 1914. Agora a gente vai ver como aquele sistema todo de alianças que foi criado por causa das disputas imperiais transformou uma crise local numa guerra mundial e numa velocidade impressionante. É muito, mas muito importante a gente ter isso em mente. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando não foi a causa da guerra. Foi o estopim. A pólvora,
que eram as décadas de rivalidade, a corrida por armas, as alianças, já estava toda lá, prontinha para explodir. E aqui a gente vê o efeito dominó acontecendo. Um assassinato leva a uma declaração de guerra. Isso ativa a aliança da Rússia com a Sérvia. Aí a Alemanha, por sua vez, defende a Áustria-Hungria. Em seguida, já ataca a França, que era aliada da Rússia. E a invasão da Bélgica no caminho traz a Grã-Bretanha para a briga. Em pouco mais de um mês, o castelo de cartas desmoronou e a Europa inteira estava em guerra. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A Primeira Guerra Mundial redesenhou o mapa do mundo, é verdade. Mas o legado do imperialismo não acabou ali. As fronteiras artificiais, as rivalidades, as estruturas de poder que foram criadas naquela época, tudo isso ainda ecoa em muitos conflitos e problemas que a gente vê no mundo hoje. Fica aí a reflexão.